A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ivonete, sou de Nova Esperança e hoje eu vou trazer para vocês um testemunho que até hoje meu coração treme só de lembrar. Aleluia! Um testemunho de prova, de choro, mas também de milagre, porque Deus ainda faz maravilhas, irmãos. E Ele é fiel para cumprir o que promete. Glória ao Senhor. Eu não nasci num lar cristão, irmãos. Meus pais eram católicos de tradição, gente boa, honesta, mas sem entendimento da graça. A gente fazia aquelas novenas, aquelas rezas, mas dentro do coração havia um vazio. E, infelizmente, meus pais foram recolhidos ainda novos, sem conhecer essa obra linda que Deus confiou aqui na terra. Isso até hoje aperta meu peito, irmãos, porque como eu gostaria de ter visto meus pais sentados nos bancos da igreja, glorificando ao Senhor, com véu na cabeça, Bíblia na mão e lágrimas nos olhos sentindo a presença de Deus. Mas a vontade de Deus é perfeita, e a Ele toda a glória. Foi com 25 anos que o Senhor começou a me chamar. Eu trabalhava como atendente numa clínica de dentista no centro da cidade e ali conheci uma amiga chamada Amanda. Irmã doce, mansa, um testemunho lindo. Amanda sempre chegava com aquela paz, aquele jeito calmo, vestida com recato, sem exageros, e eu sempre via ela almoçando sozinha com a Bíblia no colo. Um dia, a gente conversando, ela me falou assim: Ivonete, um dia você vai conhecer um lugar onde Deus fala com a gente. Aquilo ficou na minha mente. Como assim Deus fala com a gente? Eu nunca tinha ouvido isso antes. Aleluia! Ela me convidou para ir num culto de jovens e menores. Era um domingo de manhã, eu me lembro como se fosse hoje. Cheguei com um vestidinho simples, sentada lá no último banco, com o coração apertado. Mas, irmãos, na hora da palavra, o céu desceu naquele lugar. O ancião pregava com uma firmeza, com uma autoridade. Era como se Deus estivesse lendo minha alma. Eu chorei tanto, irmãos, que saí daquele culto transformada. Não era emoção, era algo diferente. Era o Espírito Santo tocando em mim. Glória a Deus! Depois daquele culto, eu não quis mais saber de outra coisa. Comecei a ir toda semana e até sozinha quando Amanda não podia. Cada palavra era um bálsamo, um consolo, um abraço de Deus. Eu sentia como se estivesse finalmente no lugar certo. E foi ali, dentro da Congregação Cristã no Brasil, que Deus começou a mudar a minha história. Aleluia! Com 28 anos, eu desci as águas do Santo Batismo. Que dia glorioso, irmãos! O céu parecia em festa. O cooperador de jovens falou uma palavra antes do batismo que parecia feita só para mim. O Senhor te escolheu, te limpou e hoje te chama pelo nome. Eu senti aquela água como fogo, queimando tudo que era velho e me fazendo nova. A paz que eu senti naquele dia, eu nunca tinha sentido na vida. Deus seja louvado. E foi na mocidade, na reunião das 14 horas, que conheci o Paulo, um servo manso, firme na fé, simples, mas cheio de temor de Deus. Irmãos, foi tudo com oração. Cada conversa, cada passo, cada encontro, tudo debaixo da oração. Ele me respeitava tanto, irmãos, que às vezes só me cumprimentava de longe e mandava recado por irmã da obra da piedade. E isso foi me encantando, porque eu via que ele era diferente dos homens do mundo. Nos casamos com 30 anos. Foi um casamento tão cheio da glória de Deus que até hoje, quando falam do nosso casamento, os irmãos lembram das lágrimas, da palavra firme que Deus deu na boca do servo e da paz que se sentia naquele salão. Foi tudo muito simples, irmãos, mas muito espiritual. Nada de exagero, nada de vaidade, só gratidão a Deus. Logo depois do casamento, veio o desejo de ter filhos. Eu já estava com 30 anos e o relógio biológico já cobrava. Mas a alegria de querer formar uma família no Senhor nos fazia orar todos os dias. A cada reunião de jovens, a cada culto oficial, a gente colocava esse desejo nas mãos de Deus. Senhor, se for da tua vontade, nos dá um filho. Aleluia! Passaram-se meses, depois 1 ano, e nada. 2 anos, e nada. 3 anos, e o coração já começava a sentir o peso. A esperança parecia esfriar, mas a fé nos sustentava. Foi então que eu disse para o meu esposo:
antes de buscar médico, vamos buscar uma palavra. Porque se Deus disser não, irmãos, a gente ia aceitar. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E foi assim que tomamos a decisão de congregar em uma comum bem distante, que a gente nunca tinha ido. Saímos cedo de casa, com o coração apertado, mas confiantes que Deus ia falar. E, irmãos, como Deus falou! Na hora da palavra, o ancião levantou e disse com voz firme: tem alguém aqui hoje que entrou buscando uma resposta sobre um filho. Naquela hora, eu comecei a chorar. Era comigo. E ele continuou: mas antes, você vai passar por uma prova muito maior. Você vai até duvidar dessa promessa. Mas eu, o Senhor, te digo, eu vou te curar, vou te dar um filho e vou fazer uma obra grande que será conhecida nos 4 cantos da terra. Aleluia, irmãos. Na volta para casa, eu falei para o meu esposo: a gente vai passar por uma prova, mas Deus vai ser conosco. Eu não sabia o que vinha pela frente, mas aquela palavra ficou cravada no meu coração. Na semana seguinte, marquei uma consulta com um ginecologista especialista em fertilidade. Era uma clínica bonita, com tudo moderno. Fomos eu e meu esposo juntos. Ele me examinou, perguntou várias coisas e já mandou fazer uma bateria de exames. Ultrassonografia transvaginal, exames hormonais, sangue completo e também pediu espermograma para o Paulo. A gente fez tudo com calma, levando tudo em oração. Quando voltamos com os exames prontos, ele nos chamou na sala e começou pelo Paulo. Está tudo certo, seu esposo está muito bem. Mas quando ele pegou meus papéis, o semblante mudou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então falou: Ivonete, tem uma alteração aqui que me preocupa. Eu preciso te encaminhar para um oncologista. Pode ser que a gente esteja lidando com algo mais sério. Meu corpo gelou. Meu coração parecia que ia sair pela boca. O Paulo segurou minha mão forte. Eu perguntei: é câncer, doutor? E ele respondeu: não posso afirmar ainda, mas a imagem que apareceu no seu útero indica um processo muito agressivo. Fomos para casa calados. A noite caiu pesada. Eu deitei e chorei até o travesseiro ficar encharcado. A palavra da igreja ecoava dentro de mim: você vai desacreditar, mas eu vou te curar. Eu não queria desacreditar, mas o medo era forte demais. 2 dias depois, a gente conseguiu consulta com um oncologista ginecológico. Ele era um médico experiente, muito direto. Mandou repetir alguns exames, dessa vez com mais profundidade. Ressonância magnética, biópsia do endométrio, exames de marcadores tumorais. Fiz tudo, um atrás do outro. Quando os resultados ficaram prontos, voltamos no consultório. Eu já estava mais fraca emocionalmente, dormindo mal, com o corpo cansado. O médico não enrolou. Ele disse assim: Ivonete, você está com um adenocarcinoma endometrial em estágio avançado. O seu útero está praticamente tomado. Naquela hora, irmãos, parecia que o chão sumiu. Tudo girava. O Paulo chorou como criança. Eu fiquei muda. Ele continuou: esse tipo de câncer costuma se espalhar rápido. A gente precisa começar o tratamento imediatamente. Já temos indícios que ele pode estar atingindo outras áreas pélvicas. Fui para casa sem conseguir pensar direito. Comecei a quimioterapia já na semana seguinte. Foram sessões pesadas, irmãos. Desde a primeira, meu corpo reagiu mal. Vômito, tontura, febre, dores nas articulações, náuseas até com cheiro de comida. Era uma luta para levantar da cama. A comida não descia. Eu chorava só de sentir o cheiro do arroz. Meus cabelos começaram a cair de forma tão rápida que em uma semana eu já estava praticamente careca. Um dia, o Paulo entrou no banheiro e me encontrou ajoelhada no chão, vomitando tanto que já não saía nada. Ele me levantou nos braços, me colocou no sofá, cobriu minha cabeça com um lenço e disse: Deus prometeu, Ivonete, Ele vai te curar. Em 2 meses, perdi 25 quilos. Minhas roupas caíam do corpo, minhas pernas tremiam só de tentar ficar em pé. A cada sessão de químio, eu voltava para casa como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Os sangramentos começaram a aumentar. Passei a ter febre constante e dores fortes no baixo ventre. As noites viraram tormento, mas a palavra de Deus, ela não saía da minha lembrança. Eu repetia ela para mim mesma em voz baixa: antes você vai passar por uma prova muito maior, mas eu vou te curar.
Mesmo sem forças, com o véu na cabeça, eu orava sentada na cama e dizia: Senhor, não me deixa perder a fé, me sustenta. Até que chegou um ponto em que meu corpo já não aguentava mais ficar em casa. Depois de semanas e semanas de tratamento, meu corpo já não tinha mais forças para suportar. Eu já não conseguia caminhar da cama até o banheiro sem a ajuda do Paulo. Cada passo era como carregar um peso enorme nas costas. Os sangramentos aumentaram tanto que a cada dia parecia que eu estava esvaziando por dentro. A febre não cedia mais com nada. O rosto já estava pálido, os olhos fundos, o corpo fraco. Eu já não conseguia nem mais comer. Aleluia! Foi então que o médico nos chamou para uma conversa mais séria. Ele olhou para mim com aquele olhar pesado de quem vai dizer uma verdade que a gente não quer ouvir e falou: Ivonete, do jeito que você está, não tem mais como ficar em casa. A gente precisa internar você agora. Sua situação está muito delicada e há risco de complicações graves. Naquele momento, tudo dentro de mim se calou. Eu sabia que essa hora ia chegar. E ao mesmo tempo, dentro de mim, a palavra que Deus tinha mandado ainda ecoava, mas já muito longe, abafada pela dor, pelo medo, pelo cansaço. O Paulo segurou minha mão e disse: Vamos, amor, Deus vai conosco. E eu respondi: Vamos. Fui para o hospital com o corpo quebrado e o coração moído. Chegando lá, já fui direto para o leito de internação. Os enfermeiros me colocaram no soro, refizeram todos os exames, fizeram novas tomografias e naquela mesma noite o médico de plantão veio me dar a notícia que eu tanto temia. Você vai precisar operar. Seu útero está em colapso. O sangramento está descontrolado e o risco de metástase já é altíssimo. A gente vai preparar a equipe para uma histerectomia radical. Eu não tinha mais forças para reagir, só balancei a cabeça. E ali, naquela cama de hospital, enquanto a noite caía do lado de fora e os aparelhos apitavam ao meu redor, eu peguei meu véu com as mãos tremendo, coloquei na cabeça e comecei a orar baixinho, sentada. Eu não conseguia mais me ajoelhar. As pernas não tinham firmeza e os joelhos doíam só de pensar em dobrar. Naquela oração fraca, que mais parecia um gemido, eu falei com Deus: Senhor, cadê a tua palavra? Eu não estou duvidando, mas estou cansada. Eu não tenho mais força, Senhor. Me mostra o que o Senhor quer. Me manda uma resposta. Chamei o Paulo e falei: vai congregar, vai buscar uma palavra, pede direção. Eu não consigo mais, mas você vai por mim. Ele chorou, mas foi. E, irmãos, só Deus para fazer uma coisa tão linda. Ele foi exatamente na mesma comum que a gente tinha ido meses atrás, a mesma onde Deus tinha usado aquele ancião com tanta virtude. E quando chegou lá, o culto já tinha começado, a igreja estava cheia e na hora da palavra, Deus usou o mesmo ancião com a mesma força. Aleluia! A palavra se abriu no Evangelho de Lucas, capítulo 1, onde o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, conceberás e darás à luz um filho. E logo após a leitura, o ancião começou a exortar, tomado pela virtude. Deus manda dizer a alguém aqui que, ainda que a medicina diga que é impossível, Ele, o Senhor, é quem cria, quem forma, quem sustenta. Se preciso for, Ele manda um anjo agora e coloca um novo ventre. Ele tira o que está corrompido e planta um novo, porque dele vem a vida, dele vem a promessa e dele é a glória. O Paulo mal conseguiu ficar de pé. Ele saiu do culto com os olhos marejados, tremendo, sentindo a presença de Deus como nunca antes. Quando ele chegou no hospital e entrou no quarto, ele não falou nada. Só sentou ao meu lado, segurou minha mão e disse: Deus confirmou. Eu olhei para ele, fraca, sem conseguir falar muito, e ele começou a contar. O mesmo ancião, Ivonete, a mesma palavra. Deus falou que se for preciso, Ele manda um anjo agora, faz a cirurgia com as próprias mãos e coloca um útero novo. Aleluia! Naquele momento eu fechei os olhos e comecei a sentir algo diferente. Um calor leve, uma paz mansa, algo que eu não sentia há meses. Era como se o céu tivesse entrado no quarto. E foi ali, naquela noite, naquela mesma madrugada, que tudo começou a acontecer. No dia seguinte, os médicos começaram a se preocupar mais seriamente com o meu estado. Eu não respondia bem ao soro. Os batimentos estavam muito baixos e a febre não cedia. O sangramento estava se agravando. E as dores abdominais vinham em ondas fortes, como se algo por dentro estivesse se rompendo.
Eu já não conseguia mais comer nada. Qualquer tentativa de me alimentar me fazia vomitar imediatamente. Naquela tarde, o médico responsável pela minha cirurgia entrou no quarto com 2 outros especialistas. Conversaram baixo, mas eu entendi quase tudo. Um deles disse: "Ela está muito fraca. Se operarmos agora, podemos perdê-la na mesa." O outro respondeu: "Se não operarmos, o câncer vai invadir tudo." O meu marido ouviu tudo calado, mas depois que eles saíram, ele se ajoelhou ali mesmo, ao lado da cama, pegou meu véu e colocou na minha cabeça com as próprias mãos e orou. Orava baixinho, com a testa encostada no colchão, chorando. Eu escutava ele dizendo: "Senhor, lembra da tua promessa." A palavra não voltou atrás. Age, meu Deus! E naquela madrugada, irmãos, naquela madrugada eu parei. Não sei explicar o que houve. Os aparelhos começaram a apitar. A minha vista escureceu e eu senti o ar sumir. Meu peito apertou e foi como se meu espírito fosse puxado para fora do corpo. Os médicos e enfermeiros correram para dentro do quarto, colocaram máscaras, luvas, gritaram códigos. Lembro de ver tudo de cima, como se eu tivesse deitada no teto. Vi meu corpo ali, imóvel, entubado. Vi o Paulo desesperado do lado de fora da sala chorando. Vi os médicos correndo e não sentia medo. Pelo contrário, eu sentia uma paz tão grande, um descanso tão leve, que pensei: agora acabou, agora vou descansar. Foi aí que eu vi um varão de muita luz. Ele não falava alto, mas a voz dele preenchia tudo ao redor. Tinha um brilho suave, branco como a neve, e os olhos pareciam enxergar dentro da alma. Ele se aproximou e disse assim: "Filha, estás vendo esses 3 varões atrás de mim?" E eu olhei. Atrás dele havia 3 figuras vestidas de branco com uma luz tão pura que eu não conseguia encarar diretamente. Ele continuou: "Eles são anjos enviados por mim. Estão indo agora ao hospital. Eles vão te operar. Vão tirar o que está morto e vão colocar o que é novo. Porque a minha promessa não volta atrás. Eu sou o Senhor que te chamou. E o que eu prometi, eu vou cumprir." Naquele momento, irmãos, eu senti algo dentro de mim que não tem explicação. Um calor, uma leveza, uma certeza. Era como se tudo fizesse sentido. Por um instante eu não queria voltar. Eu queria ficar ali, naquele lugar de glória. Um lugar sem dor, sem medo, sem lembrança de sofrimento. Tudo era luz, tudo era puro. Mas ele falou de novo: "Ainda não é a tua hora. Há uma obra para se cumprir em ti. E essa obra será conhecida nos 4 cantos da terra. Volta, filha, e glorifica o meu nome." E naquele instante, tudo se apagou. Acordei no dia seguinte, ainda com a visão embaçada, a cabeça leve, o corpo imóvel. O barulho dos aparelhos preenchia o ambiente. Os tubos ainda estavam ali, as agulhas nos braços, mas alguma coisa estava diferente. A sensação era como se eu tivesse voltado de um lugar distante, de uma viagem que não dá para explicar. Eu só conseguia respirar fundo e chorar. As enfermeiras, quando me viram acordada, começaram a correr. Uma delas saiu dizendo: ela acordou, ela acordou." A outra veio perto de mim, segurou minha mão e os olhos dela estavam marejados. Eu não entendi o porquê daquele espanto todo, até ela dizer: "O hospital inteiro está falando de você." O Paulo chegou poucos minutos depois, com os olhos inchados de tanto chorar. Quando ele me viu, ficou parado na porta, paralisado. Ele colocou a mão no peito e começou a glorificar. Ele tremia, irmãos, e quando se aproximou, só conseguiu dizer: "Eu sabia que Deus não tinha terminado. Eu sabia." Ele se ajoelhou ao lado da cama e começou a me contar o que tinha acontecido enquanto eu estava em coma. Disse que naquela noite o hospital inteiro foi envolvido por algo que ninguém sabia explicar. Enfermeiros relataram ter visto luzes muito fortes no meu quarto. Não era da lâmpada, não era de aparelho, era uma luz que parecia flutuar no ar. Alguns disseram ter ouvido vozes como se alguém estivesse cantando baixinho. Outros falaram de 3 clarões que surgiram perto da cama. Uma enfermeira, que nem era evangélica, disse que sentiu um arrepio forte
e caiu de joelhos do lado de fora da UTI, chorando sem saber o motivo. Outra, que cuidava da ala da frente, falou: algo passou por mim. Não era gente, era uma presença. Aleluia! 3 dias depois, me tiraram da UTI. Eu já estava comendo, andando com ajuda, falando normalmente. Nenhum sintoma, nenhuma dor, nenhuma febre. E foi aí que o médico principal entrou no quarto, com a ficha na mão e com um olhar confuso. Ele sentou na poltrona, ficou alguns segundos em silêncio e depois disse: Ivonete, eu não sei te explicar o que está acontecendo. Ele falou que refizeram os exames, que mandaram para outra análise e que todos os resultados mostravam a mesma coisa. Não havia mais câncer. Nada, nenhum vestígio. Ele olhou para mim e disse: seu útero? Eu não sei nem como te explicar. Ele parece de uma jovem de 18 anos. Os tecidos, o formato, a textura, é como se fosse outro. Eu perguntei: o que o senhor está dizendo? E ele respondeu: é como se tivessem tirado o seu útero doente e colocado um novo. Mas a cirurgia nunca aconteceu. Nós nunca operamos você. E mesmo assim, seu útero é novo. Não tem outra palavra. Foi trocado. Naquele momento, eu e o Paulo começamos a chorar. Chorávamos tanto que os enfermeiros se emocionaram também. E o médico, com os olhos arregalados, perguntou: em que igreja vocês servem a Deus? O Paulo respondeu com a voz embargada: Congregação Cristã no Brasil. E o médico disse: então continue servindo esse Deus, porque Ele está nesse lugar. E, por favor, me passem o endereço. Eu quero conhecer esse lugar com meus próprios olhos. Depois daquele dia, o hospital inteiro parecia outro. Era como se a presença de Deus tivesse ficado impregnada nas paredes, nos corredores, nas mãos dos enfermeiros. Todos que entravam no meu quarto saíam com os olhos marejados. Alguns não sabiam nem o porquê. A notícia se espalhou rápido. A mulher que foi curada sem cirurgia. A mulher do útero novo. A mulher dos 3 clarões. Era como se o céu tivesse deixado rastros ali dentro. O médico voltou a me visitar mais uma vez antes da alta. Dessa vez ele veio sem jaleco, vestido como um homem comum. Sentou na beira da cama, abaixou a cabeça e disse: eu sou homem de ciência. Estudei anos, formei outros médicos, mas o que aconteceu aqui, Ivonete, não tem explicação. Ele olhou nos meus olhos e perguntou: por que você acha que Deus fez isso contigo? Eu respondi com a alma tremendo: porque Ele prometeu, e quando Ele fala, Ele cumpre. Eu não sou digna, doutor, mas Ele é fiel. Ele sorriu com os olhos cheios d'água e falou: você acredita que Ele me chamou também? E eu respondi: Ele chamou todos nós. Uns escutam antes, outros demoram, mas quando Ele visita, ninguém resiste. Ele pediu o endereço da igreja, anotou com cuidado, disse que precisava ver com os próprios olhos. E, irmãos, no domingo seguinte, eu fui congregar. A emoção de voltar para a casa do Senhor foi indescritível. Eu ainda estava fraca, com o corpo se recuperando, mas a alma estava nova. O cabelo já começava a crescer de novo, fininho, como cabelo de criança. Coloquei meu vestido mais simples, peguei o véu e fui acompanhada do Paulo. Quando chegamos na porta da igreja, irmãos, quem estava lá, parado, de terno, olhando com os olhos arregalados, era o próprio médico. Ele estava com a esposa e os 2 filhos. Ao me ver, ele se aproximou devagar, tirou o chapéu e disse: hoje eu vim conhecer o Deus dos milagres. Aquele culto foi um pedacinho do céu na terra. A palavra veio como flecha, cortando, curando, lavando. Deus falava com autoridade e o ancião pregava como se estivesse lendo a minha história. Em cada frase eu vi a mão de Deus dizendo: eu cumpri o que falei. Aleluia! 3 meses depois, eu soube por uma irmã da comum que aquele médico havia se batizado. E não só ele. 2 enfermeiras da ala da UTI também tomaram a decisão de servir ao Senhor. Elas contaram que desde aquela noite da luz no quarto, algo tinha mudado dentro delas. Uma delas disse: eu não sabia orar,
Mas depois daquela madrugada eu comecei a conversar com Deus e Ele respondeu. A medicina dizia que mesmo com útero novo eu poderia ter dificuldades. Afinal, ninguém sabia o que realmente havia acontecido. Mas eu sabia. Aleluia! Eu sabia que aquele útero foi colocado ali pelas mãos de Deus. Eu não tinha dúvida. E quando Deus coloca, Ele coloca completo, com tudo funcionando. 5 meses depois da alta, numa manhã qualquer, acordei com um mal-estar diferente. Fui ao banheiro, sentei devagar e veio aquele pensamento. Coloquei a mão na barriga e senti algo, um calor leve, uma impressão suave. Na hora lembrei da palavra. Se preciso for, eu coloco um filho no teu ventre. Glória a Deus! Peguei o teste de gravidez que tinha guardado há mais de 2 anos numa gaveta, como lembrança da fé que não morre. Fiz o teste e quando vi aquele positivo, irmãos, eu gritei tão alto que o Paulo veio correndo achando que era uma emergência. Ele entrou no banheiro e me viu ajoelhada no chão com o teste nas mãos, chorando como criança. Ele não perguntou nada, só se ajoelhou do meu lado, colocou a mão sobre o meu ventre e começou a glorificar. O Senhor cumpriu! O Senhor cumpriu! A gravidez foi perfeita, sem complicações, sem riscos. No tempo certo, nasceu nossa primeira filha. E depois vieram mais 3, 2 meninos e outra menina. 4 filhos, irmãos, 4 milagres que nos chamam de mãe todos os dias. Aleluia! Hoje, cada vez que olho para eles correndo pela casa, brincando com a Bíblia infantil, pedindo para orar antes de dormir, eu vejo que a palavra de Deus nunca falha. O Senhor prometeu, preparou o caminho, sustentou na prova, curou com suas mãos e fez brotar vida onde só havia morte. Deus me permitiu contar esse testemunho para que o nome dele fosse glorificado. Não foi para minha honra, não foi por merecimento. Foi por misericórdia, para mostrar que ainda há um Deus nos céus que fala, que promete, que cumpre, que opera onde a medicina já não alcança. E se você, irmão ou irmã, está ouvindo ou lendo esse testemunho hoje e está passando por uma prova, uma enfermidade, uma dor da alma ou do corpo, escute bem, Deus é o mesmo. Ele ainda manda anjos, ele ainda opera onde ninguém pode operar. Ele ainda troca o que ninguém pode trocar. E quando ele fala, espere, confie, porque a sua palavra nunca volta vazia. Comente aqui embaixo o que Deus falou contigo através desse testemunho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar novamente. E se ainda não se inscreveu, curta esse vídeo e ajude essa palavra a alcançar mais vidas. Deus seja louvado, irmãos!